A gente tem vontade que eles aparecessem mais. A gente queria ver mais desses personagens. O primeiro personagem é o Ismael de Moby Dick. O Ismael é o narrador de Moby Dick. Então, é gostoso porque o Ismael, a gente vai conhecendo ele até pela narração daquilo que está fora dele. Ele faz a narração das partes de cetologia, das descrições. Mas o Ismael, na parte que ele está mesmo na história, quando ele está narrando alguma situação que ele está presente, é muito maravilhoso. Meus personagens preferidos, Ismael e Queequeg. Mas o famosinho, o protagonista é o Acabe, o capitão. Então, o básico muito da narrativa vai em torno dessa saga do capitão de caçar a baleia que cortou lá a perna dele. Mas ao final da história, eu acho que eu sempre vou lembrar de Ismael. Ismael, e lembrar do jeito que ele conta, e lembrar das partes que ele tá, eu já emito um sorriso. Segundo personagem, o Bispo de Digne, de Os Miseráveis, descrito pelo Victor Hugo, é um personagem assim que me apaixonou, e a gente encontra ele no início da história. Ele tem uma presença tão forte que eu acho que ele merecia. E tinha situação no enredo que eu acho que eu ficava torcendo assim, nossa, tomara que ia ficar massa se o Bispo de Digne voltasse. Talvez o Victor Hugo quisesse deixar o Bispo e a sua marca com a gente para que aquele personagem se consolidasse, até porque é um personagem que eu vejo que muitas pessoas gostam dele. Esse terceiro personagem, eu tenho certeza que o escritor, ele não imaginava que o público fosse gostar tanto, que é a Clarice de Fahrenheit 451. A Clarice, ela é sensacional. Ao final da edição da Biblioteca Azul, o Ray Bradbury fala nesse trecho que ele teve que depois escrever, anos depois, uma adaptação para o teatro. E ele ficou sabendo desse feedback do público com relação a Clarice, e ele estendeu mais o papel da Clarice na história. Aquela personagem que deixa uma marca, e a gente pode estar em vários pontos da história e a gente está lembrando da marca que ela deixou. A quarta personagem, ela aparece pouquíssimo, assim, são 2 cenas e ela é sensacional. Acho que foi uma coisa talvez só minha. O livro é o Confie em Mim, do Harlan Coben, e é a advogada Hestley. No vídeo que eu fiz falando do Confie em Mim, eu comento como a Hestley, as cenas da Hestley, elas são hilárias e peculiares. Ele constrói uma personagem com pouquíssimas, não descreve ela, e nessa cena a gente percebe que ela é uma advogada fria, uma advogada determinada, calculista, e que vai colocar aquela situação policial assim de desrespeito no seu devido lugar. Inclusive, com a Hestley, eu imagino que se fizesse um livro só com ela, ou até aproveitasse até para fazer uma série de livros em que o foco fosse o advogado ao invés de ser o investigador, eu acho que o Harlan Coben ia se dar super bem, porque ela tem muito potencial de gerar várias cenas e várias dissoluções incríveis nesse gênero de suspense policial. Conversando com várias pessoas que já leram Americanah, da Chimamanda Ngozi Adichie, todas foram unânimes de dizer que a mãe do Obinze é uma fofa. Ela conquista. Todo momento que ela entra, a gente cresce. Ela não é de falar e dar lições de moral, mas quando ela age, ela tá nos ensinando e elevando o nosso patamar. É aquela pessoa que a gente queria ter uma sogra assim, sabe? A personagem principal do Americanah, que é a Ifemelu, ela namora o Obinze, e todo o contato que ela tem com a mãe dele, é incrível. Aquela pessoa que a gente queria que fosse de verdade, a gente queria que existisse, talvez exista, talvez a gente precise olhar com mais calma, mas, poxa, é do bem, é aquela pessoa que vai ajudar, é aquela pessoa que a gente vai aprender com ela. E por fim, eu queria fazer um movimento social para pedir mais cenas, mais história da tia Betsy Trotwood, que é a tia do David Copperfield. Gente, que mulher é essa? Que mulher incrível é essa? Ela não aparece pouco, ela aparece assim,
ela aparece razoavelmente, mas pra mim ela poderia aparecer mais. Tem fases do David Copperfield que ela fica assim, ela não tá lá, então, e quando ela aparece, talvez até também sabiamente pelo Dickens, o Charles Dickens, ele deve ter colocado aquelas aparições da tia Betsy para sempre a gente sentir, para dar tempo do leitor sentir falta dela, e dá certo, porque por mim a tia Betsy aparecia o tempo todo na história. Quando ela aparece é motivo de risada e motivo daquele sentimento do leitor quando a gente vê que o antagonista, o vilão, o antagonista e o vilão teve o que merecia. A tia Betsy, ela não tem papas na língua, ela é uma personagem que é uma pessoa boa e uma pessoa que fala a verdade e no momento certo. Moby Dick, Os Miseráveis, David Copperfield, Confie em Mim, American Eye, Fahrenheit 451. Quando vocês forem ler esses livros, ou se vocês já leram esses livros, presta atenção nesses personagens, que eles são sensacionais. Eles não são os protagonistas, mas eles merecem assim um louvor. E se tivesse aquele Oscar lá de coadjuvante, pra mim eles ganhariam de longe.